Comecei agora. Por quê? Tá. Porque eu achei que ia começar só 9h12. Daí, quando eu cheguei, já tava tendo. Vitor, Oi. vou nem falar nada. 15 minutos de Tá? recreio. Não, senhor. Eu libero 1 minuto antes de dar horário, então. Pode ser? Então Agora já tá. foi, né? Olha que chato. Vou bater esse Vitor. Ó, em nosso cotidiano, quando utilizamos eletrodomésticos, como por exemplo, liquidificadores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, geladeiras, TVs, aparelhos de DVD, aparelhos de som, ventiladores, estamos fazendo uso de um receptor elétrico. Por que o ventilador é um receptor elétrico? Porque ele transforma energia elétrica em fria. Em movimento. Em quê? Movimento. Energia. Mecânica. Como se, energia do vento, energia cinética, porque o ventilador vai entrar em movimento, né? Vamos falar o seguinte: o ventilador ele transforma energia elétrica em energia cinética. E através da energia cinética do ventilador, vai produzir o vento que nós queremos, né, para satisfazer quando estamos com calor. O que mais? Máquinas geladeiras. A geladeira é um receptor por quê? Que tipo de conversão que ela faz? Que energia em qual energia? Elétrica em térmica. Não sei se é térmica, né? Oi? É térmica? Entendi. Térmica, porque ela vai resfriar. Não interessa se ela vai esquentar ou resfriar, ela é térmica, né? Tanto esquentando ou esfriando. Então, que tudo que converte energia elétrica, ou seja, tudo que você coloca no eletrodoméstico, você põe na tomada, ele vai converter aquela energia elétrica em outro tipo de energia, né? A não ser os transformadores. O transformador ele transforma energia elétrica em energia elétrica mesmo, então ele não é um receptor. Ele só muda a tensão, né? Enquanto o gerador transforma energia não elétrica em elétrica, o receptor tem por função converter essa energia elétrica recebida dos geradores em outra modalidade de energia, que não seja exclusivamente térmica. Então, podemos definir que o receptor elétrico da seguinte maneira: receptor elétrico é um aparelho que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente térmica. Então, como eu havia dito, ele é o inverso do gerador. O receptor é o inverso do gerador, tá? Por conta dele ser inverso, eu já vou adiantar algumas coisinhas aqui. Como é que funciona, então? Como é que fica a equação do receptor? Tá? Olha que interessante. A equação do receptor ela é igual à equação do gerador. O que vai mudar de uma para outra? O sinal aqui antes era o quê? Menos, né? Agora é mais. Senhor, não dá para ver porque aparece gravando na frente. Tá gravando na frente? Não, é porque aqui na tela do celular aparece gravando, aí tampa a fórmula. A equação do gerador, então, é U igual a E mais R vezes I. Na do gerador era menos, agora é mais. Tá? O Ezinho, antes a gente chamava de força eletromotriz, não é? Agora nós vamos chamar o Ezinho de força contra-eletromotriz. Vai mudar o nome também, tá? Então o que muda da fórmula? Vai mudar o mais, antes era menos, agora vai ser mais. E o nome que antes era força eletromotriz, agora é contra-eletromotriz. Certo? O gerador, ele também tem uma parte da energia que é dissipada. Assim como o gerador faz, o receptor também perde um pouco de energia. Tá? Quando você liga o liquidificador, por exemplo, ele esquenta. Então, quando ele esquenta, quer dizer o quê? Que o motor está esquentando, ele está perdendo energia.
tá? Então, assim como o gerador, o receptor também tem uma perca de energia, uma parte da energia que ele vai produzir vai ser dissipada, ok? O que mais tem para de importante? Ô, professor, mas tipo no caso da batedeira, pega energia elétrica e aí tem o receptor e transforma em energia de rotação, sei lá. Mecânica, né? Isso. É mecânica? Mecânica. Mecânica, né? Pode chamar de mecânica. O receptor, muitos utilizam motor. Tudo que tem motor, ele é um receptor. O motor que você já falou do eletrodoméstico, né? Que você põe na tomada. Então, por exemplo, o liquidificador tem motor, a bateria tem um motorzinho. Tudo que você põe na tomada, né? Dentro dos aparelhos tem aqueles motores, né? Aqueles motores são os receptores. Porque eles vão fazer essa conversão de energia, né? Você não vai colocar uma coisa na tomada para usar energia elétrica, você vai? Não vai colocar alguma coisa na tomada para usar energia elétrica. Se você usa energia elétrica, você coloca diretamente na tomada. Né? Então, o receptor é basicamente um motor que fica dentro dos aparelhos eletrodomésticos. Que você conecta a tomada e ele converte energia em outro tipo de energia. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Porque o receptor ele é bem parecido com o gerador. Ele tem a parte que é dissipada no meio do caminho. O que muda é a fórmula e alguns nomes, né? Assim como também no gerador, o receptor ele é dado rendimento do receptor. Olha, o rendimento desse receptor é de 80%. Quer dizer, então, o quê? Que ele perde 20%, que é a energia que é dissipada. Como que eu calculo o rendimento desse receptor? Eu calculo o rendimento pegando a força contra a eletromotriz e divido pela tensão total. Então, é igualzinho o gerador, nós já falamos sobre isso. O rendimento, que é o Nzinho, ele também é dado pela letra entre 0 e 100, tá? Por cento. Então, o rendimento ele é sempre dado em porcentagem. Ele vai falar qual que é a eficiência daquele equipamento. Olha, o rendimento é de 90%, quer dizer que ele só perde 10%, que é dissipado nesse processo de conversão. Tá? O que mais? Outra coisa. Quando a gente fala de receptor, a gente coloca tudo ali aqui, ó. Tá? Só para diferenciar do gerador. Então, o E, que é a força contra a eletromotriz, é o E', tá? Mas R'. Por que o R'? Porque é a resistência interna do receptor. Esse linha em cima diferencia o receptor do gerador, tá? O gerador não tem a linha em cima, já o receptor tem. Uma outra característica que muda é o tipo de gráfico, tá? O gráfico do gerador, como é que era? Alguém lembra como é que era o gráfico do gerador? Alguém lembra? Alguém lembra aí como é que era o gráfico do gerador? Ele era tipo uma linha, não era, professor? É um gráfico linear crescente, né? Vamos falar assim? Era mais ou menos assim, não era? Aqui era a força. Eu não consegui enxergar. Não? Consegue enxergar? Tá vendo? Não, a internet eu acho que tá ruim, professor. Não tá aparecendo essa imagem, pelo menos pra mim. E para os demais, tá aparecendo? Sim. Pra mim tá. Ah, tá. Então, Pra mim tá, só que toda borrada. Oi? Pra mim tá, só Oi? que toda borrada. Tipo, eu não consigo enxergar nada. Ixi, Maria, começou. Peraí, deixa eu pegar fazer mais no meio aqui para ver se melhora. Ó, vocês estão me ouvindo agora? Estão vendo? Vou colocar mais centralizado. O gráfico do gerador era como?
eu tinha uma reta, né, um gráfico linear, onde tinha uma reta decrescente. Esse ponto máximo aqui do gráfico, ele me falava a força eletromotriz do meu gerador. E esse ponto mais baixo era o meu ICC, que é a corrente de curto-circuito, lembra? Lembraram ou não? Sim. Sim, professor. Beleza. Como que é, então? Eu disse que o gerador e o receptor, eles, na base de cálculo, eles são muito parecidos, né? Como é que vocês acham que é o gráfico do receptor? Ele é decrescente. Vai ser crescente? Por que ele é decrescente, esse gráfico? Linear crescente, tipo, pra cima? Ele é linear crescente. Porque Esse aqui é negativo. Isso, porque o equação do gerador é o E menos R vezes I. Esse menos aqui deixa esse gráfico ser decrescente. Já o do receptor, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser como? Ele vai ser um gráfico crescente, né, ó, porque a equação do gerador é como? Mais R vezes I. Então, esse mais aqui, ó, faz com que o gráfico do receptor seja uma reta linear crescente. E esse valor de onde ele começa aqui, ó, é o valor da minha força contra a eletromotriz. Tá, ó? É o meu E'. Certo? Então, esse é a característica do gráfico do receptor. Se você perceber como eles são bem parecidos, muda detalhes, tá? Mas esses detalhes são importantes você saber. Ok? Uma outra coisa muito importante de vocês saberem sobre receptor, eu estou dando uma pincelada nisso, pessoal, porque é muito exatamente igual ao gerador. Muda a função e muda alguns valores, alguns detalhes. Então, se estou falando que muda realmente do gerador, o resto permanece a mesma coisa. A parte de potência não muda nada, tá? A potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada, certo? Mesma coisa. Por quê? A potência total que ele vai produzir é igual à potência que você vai usar mais a parte que você perde. Então, somando o que você está usando mais o que perdeu, você tem a potência total. Tudo que ele gerou, né? Porque tudo aquilo que ele gera, você não vai consumir tudo aquilo que ele vai gerar. Você fornece uma parte menor, porque ele também perde outra parte pela dissipação de energia. Tá? Então, é assim, exatamente igual ao gerador, muda somente esses detalhes. Tá? O gráfico, a fórmula e a função. A função que eu digo aqui. O gerador converte energia não elétrica em energia elétrica. O receptor converte energia elétrica em energia não elétrica. Ele é o inverso. O receptor é sempre o inverso do gerador. Beleza? Vamos fazer os exercícios rapidinho? Ele é bem fácil, os exercícios de receptor. Vamos. Vamos fazer rapidinho, depois eu vou explicar a ponte de Whitson. Pode, querida, fica à vontade. Ó, módulo 94, exercício 1. Vamos lá, então. Um gerador fornece a um motor uma VDP de 120 volts. 1 é igual a 120 volts. O motor tem resistência interna de 2 ohms. Então, resistência interna. Vocês estão percebendo que ele não está falando receptor, ele está falando motor? Alguém notou isso ou não? Sim. Então, tá bom. É percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes.
Calcule a força contra-eletromotriz desse motor. Como é que eu vou calcular a força contra-eletromotriz? Alguém sabe me falar como é que eu vou calcular a força contra-eletromotriz desse motor? Tensão é igual a força contra a eletromotriz mais R vezes I. Muito bem. A tensão vale 120. A força contra-eletromotriz, que é o que eu quero descobrir, mais a resistência interna é 2. E o I vale 10. Então, a força contra-eletromotriz vai valer 100 volts. Beleza? Só resolver a continha, bem fácil. Só substituir. Exercício 2. O gráfico a seguir mostra a curva característica de um receptor de eletricidade. Obtenha a equação desse receptor. Como que eu vou achar a equação desse receptor aí? Você tem um gráfico. Um gráfico do receptor. Como é que você vai calcular? Como é que você vai chegar na equação desse receptor? O ICC é igual à força contra a eletromotriz sobre a resistência. Não sei se pode fazer assim. Só um minutinho, peraí. Cadê o grupo de vocês? Eu estou achando que me dá foto. Deixa eu desenhar o gráfico aqui para ficar melhor. Ó, vocês têm um gráfico da tensão pela corrente, certo? Daí vocês têm um gráfico crescente, né? Ó. Vocês têm esse gráfico aqui, essa linha, né? Daí aqui vale 12. Aqui vale 6. E aqui vale 30. Aí eu vou perguntar assim para vocês. Qual que é a força contra-eletromotriz desse receptor? 12? 12, muito bem. Por que aqui onde está a força contra-eletromotriz? É nesse ponto onde começa o gráfico. Então eu sei que a força contra-eletromotriz vale 12. A equação do receptor é U igual a M mais R vezes I. Não é essa equação? Como é que eu posso fazer então para montar? Eu consigo abstrair mais algum dado desse gráfico aqui? Da tensão. A tensão eu tenho o que aqui? É corrente. Então eu tenho a tensão, eu tenho a corrente e eu tenho a força eletromotriz. O que me sobra de incógnita? A resistência interna? Exatamente. Então a tensão nesse ponto é 30. A força eletromotriz, conta, né? É 12. A resistência interna eu quero descobrir. E a corrente vale 6. Resolvendo, eu vou chegar que a minha resistência interna vale 3 ohms. Mas ele perguntou qual que era a resistência interna? Ele perguntou qual que era a força contra a eletromotriz? Não, né? Ele perguntou a equação. Qual que é a equação? Qual que eram as duas variáveis desse gráfico? Quais são os meus dois dados que vão variar? A resistência interna muda no decorrer do gráfico? Não. Sim. Sim? Não, né? Não. A resistência interna muda. Ah, tá. O receptor vai ter a mesma resistência interna. A força contra a eletromotriz do receptor muda?
Olhando o gráfico, Ela a aumenta. força da eletromotriz vai mudar? Vai. Não, né? Ela sempre vai valer 12. O que vai mudar aqui para cima se eu continuar o gráfico? Atenção. Atenção. Qual variável do gráfico? Atenção, A tensão e qual é a outra variável? a intensidade. Exatamente. Então, como é que fica a minha equação? Que é uma das variáveis que eu tenho no gráfico, né? Igual ao E, que é 12, mais o R, que vale 3, vezes I. Por que eu deixei o U e o I como incógnita? Porque eles são as duas variáveis do meu gráfico, ó. A tensão e a corrente. Esses são os dois dados que vai variar. A força eletromotriz, ela sempre vai ser 12, nesse exemplo. E a resistência interna, ela também não muda. A resistência interna é um valor fixo, ela sempre vai ter aquele mesmo valor de resistência interna. O que vai mudar é se eu alterar a corrente ou a tensão. Concorda comigo? Ô, professor, por que o 12 é a força contra a eletromotriz? Tipo, eu achei que era a tensão também. Não, porque é onde começa o gráfico da força contra a eletromotriz. Entendeu? Onde sempre, o patrocínio, sempre aonde começa o seu gráfico vai ser sua força contra a eletromotriz. Mesma coisa quando você chegar ao gráfico do gerador, onde começa o gráfico vai ser a força eletromotriz. E aqui, onde começa, vai ser sempre a força eletromotriz. Tá? Isso é uma característica, é um dado que você obtém só com gráfico. No caso, né? Se você tem um gráfico, onde começa o seu gráfico, o início dele vai ser onde vai ser a força eletromotriz, se for o gerador, ou a contra-eletromotriz, se for o receptor. Aí todos os outros valores vai ser o valor da tensão. Tá? Certo? Certo. Então tá bom. 3. Considere os gráficos a seguir. Nós temos 3 modelos de gráficos. Aí ele pergunta: eles representam as curvas características de 3 elementos de um circuito elétrico, respectivamente. Então, olhando o primeiro gráfico, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, o primeiro. Está com apostila? Não? O primeiro gráfico ele de cima, em cima tem 2 gráficos, tem um embaixo. O primeiro gráfico, vocês acham que ele é um gráfico de qual elemento? Gerador, resistor ou receptor? Receptor. Receptor. Receptor, certinho. O segundo gráfico vai ser um gráfico do quê? Gerador. Gerador. Tá certinho. E o terceiro gráfico é um gráfico do quê? Resistor. Resistor. Então, qual é a alternativa correta? C. C. C, né? Receptor, gerador e resistor. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício? Bem fácil, né? É, bem fácil. Esse é bem fácil. 5:55, tem tempo. Bom, pessoal, então a parte de receptor também finalizamos. Como eu disse, repito, vou falar várias vezes. Tá safe. É igual gerador, só muda alguns detalhes. Ô, professor, mas daí, tipo, o gráfico deles não é igual, então. Porque do receptor começa quase meio que pra cima. Exato, muda o gráfico, né? O sinalzinho da fórmula, eles são muito parecidos, mas eles são inversos, né? Então, por isso o gráfico muda, o sinal da equação muda, e o objetivo de funcionamento dele também muda, né? É só alguns detalhes que mudam, porque eles são opostos. Bom, pessoal, na página 104, nós vamos falar agora sobre a ponte de Wheatstone. Desde o começo, quando a gente começa a trabalhar com circuitos elétricos, nós aprendemos algumas técnicas de como resolver esses circuitos. E a ponte de Wheatstone é também uma técnica que nós aprendemos para saber como resolver um circuito elétrico, por exemplo. Tá?
Então, nós aprendemos lá a técnica de curto-circuito, nós fizemos já o cálculo para descobrir como que a gente calcula a resistência equivalente. Calculando a resistência equivalente, nós descobrimos todos os outros, as outras informações que a gente precisa, não é? A resistência equivalente. Enfim, aprendemos inúmeras formas de calcular um circuito, com todos os dados que eu possa precisar. Basta você ler, interpretar e começar a resolver. Mas vai muito da interpretação, porque você tem várias formas de resolver a mesma coisa, tá? A ponte de Wheatstone é uma técnica para você descobrir algumas resistências, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos aprender sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff também é uma técnica para resolver circuitos. Daí, quando você tiver um circuito real, você vai ver e você tem várias formas de interpretar. Por isso que um conteúdo, ele é contínuo, que eu sempre falo para vocês. Começa e ele vai aprofundando cada vez mais. Para quando você acabar essa parte de eletrodinâmica, você bater o olho no circuito, você vai ver 30 mil possibilidades diferentes de você calcular qual circuito você precisa. Se você colocar um circuito, um resistor em série, o que acontece? Se colocar em paralelo, o que acontece? Se eu colocar um gerador ali, o que vai acontecer com aquele circuito? Como é que eu posso resolver? Como que eu vou calcular? Qual que é o gerador ideal que eu preciso para poder colocar meu sistema em funcionamento? Qual que é o resistor que eu preciso colocar no meu circuito para poder diminuir a tensão? Então, essa parte teórica é muito importante vocês estarem sabendo de ponta a ponta, porque você não vai conseguir fazer o cálculo se você não souber teoria, tá? A ponte de Wheatstone, então, ela é uma técnica utilizada para quê? Para descobrir o valor das resistências. Se eu tenho um circuito e ele tem uma certa característica especial, que eu vou falar sobre isso agora, você consegue descobrir a resistência de um modo bem simples, tá? Vamos ler a apostila de vocês aí, então, ó. Ponte de Wheatstone. Em alguns momentos, é necessário conhecer o valor de algum resistor. Uma opção usual é utilizar os voltímetros e amperímetros estudados anteriormente, que medem, respectivamente, tensão elétrica e corrente elétrica. Se conhecermos esses parâmetros, a primeira lei de Ohm nos fornecerá o valor da resistência. Existe ainda um arranjo de resistores proposto pelo físico inglês Charles Wheatstone, que possibilita determinar com muita precisão o valor da resistência elétrica desconhecida de um resistor. Vamos analisar o circuito a seguir. Vou desenhar, só um minuto. Bom, pessoal, aqui eu tenho um circuito, tá? Deixa eu fazer uma linha aqui. Eu tenho um circuito aqui elétrico, tá? Eu tenho 4 resistores nesse circuito. Como que eu posso utilizar, então, essa técnica de ponte de Wheatstone? Qual que é a condição que eu posso utilizar essa técnica? Tá vendo esse fio que passa aqui no meio desses resistores? Esse fio aqui no meio, ó. Quando a tensão desse fio for igual a 0, ou seja, quando não passar corrente elétrica nesse fio, tá? Eu posso utilizar a ponte de Wheatstone. Por exemplo, eu coloquei um amperímetro aqui nesse fio, aqui no meio. O amperímetro mede o quê? Corrente elétrica, certo? Se eu tenho um circuito e eu tenho um arranjo com 4 geradores, tá? Somente posso fazer quando eu tiver 4 geradores dispostos nessa configuração. Esse fio que passa no meio, quando eu falar que a DDP nesses 2 fios for 0, ou seja, quando a DDP é nula, eu tenho corrente passando por esse fio? Oi? Não. Não. Então, quando a corrente for 0, o que eu posso fazer? Eu vou chegar na seguinte equação.
Quando isso aqui que nós chamamos de ponte, tá? Quando esse fio que aqui no meio, a corrente que passa nele é nula, é zero. Quando essa ponte tiver uma corrente igual a zero, ou seja, não passa a corrente aqui no meio, você faz uma multiplicação cruzada de resistores. O R1 vezes o R4 vai ser igual ao R2 vezes o R3. Você multiplica cruzado. Porque aí, por exemplo, se o exercício te deu o valor do R1, do R2 e do R3, você sabe o valor desses três resistores, ele te pergunta, qual que é o valor do resistor R4? Você vai ter só uma incógnita. E se essa corrente que te passar aqui for nula, nessa ponte aqui do meio, você pode multiplicar cruzado. Aí você vai cair nessa equação aqui, ó. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Você multiplica cruzado, certo? Entenderam ou não? É bem simples. Não tem muito segredo. Alguém não entendeu? Responde. Entendi, eu entendi, pelo menos. É bem simples. Eu acho que eu entendi. Tipo assim, tem que equilibrar a ponte, né? E depois é só se multiplicar cruzado. Exatamente. É isso. Tá? Aqui na postura ele desenvolveu o cálculo, como que ele chegou nessa equação aqui. Eu já fui direto. Quando você tiver um circuito, tiver um fio aqui no meio, você tem 4 resistores, e a corrente que passa por aqui é nula, ou seja, não passa corrente elétrica, você faz essa multiplicação cruzada de resistores. Agora, se nesse fio aqui estiver passando corrente elétrica, você não pode fazer isso. Tá? Aí você tem que calcular a associação normal. Aí você faz esse com esse está em série, esse com esse está em série. Entendeu? Aí você vai fazendo a associação de resistores, até chegar no equivalente, para depois descobrir o valor das correntes. Tem que ter sempre 4, então. Sempre 4. Tá? Uma outra forma também que aparece em muitos exercícios sobre ponte de Wheatstone é quando você tem, por exemplo, olha na apostila de vocês aí na página 104. Tá todo mundo com a apostila na mão? Sim. Na página, no finalzinho aqui da página 104, ó, aqui. Tá vendo esse desenho aqui? Aqui tá o pulso, ó. Tá vendo esse desenho? Nesse desenho da apostila de vocês aí, como todo mundo pode observar, o que acontece? Ó, vou ler a introdução. Um arranjo muito utilizado em laboratório é a ponte de fio. Substitui os valores R2 e R3 por um fio. Condutor homogêneo de seção transversal constante, o rheostat é substituído por um resistor R1, de resistência elétrica conhecida. Então, além dessa configuração que tem aqui, ó, uma outra forma que pode aparecer para vocês calcularem também, utilizando a ponte de Wheatstone, é essa outra configuração aqui, ó. Uma outra situação que pode aparecer para vocês é esse outro exemplo aqui, tá? Quando aparecer esse outro exemplo, quer dizer o quê? Isso aqui é como se fosse um cursor, né? Através do princípio da atração e repulsão, ele fica variando quando a carga varia. Se aproxima um corpo com uma certa carga, esse cursor vai para lá. Se aproxima um corpo com outra carga, esse cursor vem para cá. Tá? Daí eu te pergunto, como é que você calcula essa resistência aqui? Se esse fio que está conectado ao cursor, ele tiver uma DDP, uma corrente igual a 0, se não passar corrente por esse fio, você também pode fazer a mesma coisa que você fez lá atrás.
multiplica cruzado. Só que agora você tem um resistor e você tem um comprimento desse pedaço do discursor para frente. Tá? Então você vai multiplicar o R1 vezes L4 é igual a R2 vezes L3. Então você também pode fazer dessa forma quando aparecer esse tipo de configuração do circuito. Tá? Professor, e se a corrente não for nula, como que daí eu faço? Esse tipo de exemplo aqui só vai aparecer desse jeito, tá? Não vai aparecer quando essa corrente não for nula. Porque aí vai ter um outro cálculo mais aprofundado que vocês não aprendem aqui. Tá? Ele vai aparecer dessa forma bem simples. Então, quando você vê um desenho parecido com esse aqui, ele te dá os resistores, te dá os comprimentos, multiplica cruzado que você sabe que isso aqui é uma ponte de Wheatstone. Fim. Nunca vai te dar valor da tensão aqui, porque não é da competência de vocês saberem esse tipo de cálculo mais aprofundado. Tá? Sempre que aparecer um desenho como esse, a tensão aqui desse fio vai ser 0. Naquele primeiro desenho que eu fiz, da ponte de Wheatstone, aquilo ali sim, o fio pode não ser 0. Só que aí vocês já sabem, através do método de associação de resistores, você consegue calcular. Tá? Dessa forma, beleza. Agora, quando aparecer esse tipo de configuração, não tem como mesmo. Vocês vão fazer só por ponte de Wheatstone. Só utilizando R1 vezes o comprimento L4 aqui, igual ao R2 vezes o L3, multiplica cruzado. Aqui você pode descobrir tanto o resistor quanto o comprimento. Né? Você consegue descobrir os dois. Certo? Falta 5 minutos. Tem os exercícios do módulo 95, tá bem fácil, não tá difícil. Fica como tarefa para vocês tentarem para a próxima aula, pode ser? E aí depois eu corrijo. Tá. Que nem eu fiz hoje. Mas assim, tentem fazer, porque se você não fizer, não vai tirar dúvida. Ô, professor, é para anexar no que é mágico o módulo 95 depois? Você vai colocar para anexar ou não? Posso no que é mágico. Só que eu vou ver isso aqui só no final do semestre. Tá. Tá? Aí eu vou falar a data, eu vou olhar as atividades tal dia. Aí tem que estar tudo no portal. Se não tiver no portal, eu não vou dar ponto. Ah, mas eu não estou conseguindo enviar hoje. Pode tentar enviar amanhã, sem problema. Não manda no meu privado, porque depois eu acabo esquecendo e vai ficar sem nota. Tá? Então eu vou colocar na aula de hoje o tópico do módulo 95 e você anexa uma tarefa lá no portal, certo? Vou fazer uma chamadinha aqui rápida. Julinha! A Julinha tá aí? Primeiro, segundo. Hoje é dia... É ruim, né? Vamos lá. Carol tá aí? Carol, tá muito pertinho. O que aconteceu hoje? Você não tinha nenhuma dúvida, Carol? Não, mas é porque também, conforme você foi escrevendo, aí foi borrando, aí eu não consegui enxergar. Entendi. Ana Laura. Oi. Ana Júlia Barbosa. Ana Júlia Barbosa, vai aí? Professor, você gravou a aula? Gravou, né? Oi, prof, tá tentando ligar minha câmera. É por Minha causa câmera que não, meu áudio. quando você anexar lá no que mais,